Olá, queridos ouvintes do Fé em Letras. Sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo na fé e na literatura. É isso aí. Hoje vamos desvendar um livro milenar que continua a influenciar o mundo até hoje, a Bíblia Sagrada. Uau! Preparem Speedo para uma viagem fascinante explorando não só o conteúdo, mas também a história e os desafios de interpretar este livro tão importante. É verdade. A Bíblia não é apenas um livro, é uma biblioteca inteira com diferentes autores, estilos e mensagens que se entrelaçam ao longo dos séculos. É como um quebra-cabeça gigante, e para entendê-lo a gente precisa conhecer as peças, como elas se encaixam e principalmente a imagem que elas formam. Sem dúvida. E para nos guiar nessa jornada, temos a honra de receber um expert no assunto. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar sobre a Bíblia e desmistificar algumas ideias que as pessoas têm sobre ela. E já que falamos em desmistificar, vamos começar pela origem da Bíblia. Muita gente tem dúvidas sobre como ela foi escrita, compilada e transmitida ao longo dos séculos. Com certeza. E é compreensível, afinal, estamos falando de textos escritos em diferentes épocas, por autores diversos, em línguas que já não são faladas da mesma forma. Para entender a Bíblia, a gente precisa voltar no tempo e entender como ela se formou. Tipo uma viagem no tempo. Isso. Vamos começar então pela Bíblia hebraica, o que chamamos de Antigo Testamento. Você sabia que os judeus a chamam de Tanakh? Isso mesmo. Tanakh é um acrônimo formado pelas iniciais de suas 3 divisões: Torá, Nevim e Ketuvim. Legal. A Torá, a lei, corresponde aos 5 livros de Moisés. Os Nevinim são os livros dos profetas. E os Ketuvim reúnem os escritos, que incluem livros poéticos como Salmos e Provérbios e históricos. Interessante. Mas essa divisão em 3 partes, ela segue alguma ordem cronológica. E é aqui que a coisa fica interessante. A ordem dos livros no Tanakh não é cronológica. É provável que eles tenham sido agrupados por características literárias. Imagine os antigos sábios organizando esses textos, não por data, mas por como eles conversavam entre si. Então, a ordem dos livros já nos diz algo sobre como os antigos israelitas interpretavam esses textos. Que fascinante! E como esses textos tão antigos chegaram até nós? Essa é uma história incrível de transmissão e preservação. A cópia completa mais antiga do Antigo Testamento em hebraico é o Codex Leningradensis, que data do século X. É de tirar o fôlego pensar que temos acesso a um documento tão antigo. Século X. É realmente muito antigo. É como ter uma janela para o passado. E tem mais. O rolo do grande Isaías, descoberto entre os manuscritos do Mar Morto, é ainda mais antigo, datado entre 350 e 100 EC. É a cópia completa mais antiga de um livro do Antigo Testamento. É impressionante como esses documentos resistiram ao tempo. Mas, e o Novo Testamento? Ele também tem sua própria história, né? Com certeza. E é igualmente fascinante. Os evangelhos, por exemplo, surgiram a partir de uma mistura de tradições orais e escritas que circulavam entre os primeiros cristãos, que, vamos lembrar, eram as testemunhas oculares da vida de Jesus. Imagino a emoção de ouvir essas histórias diretamente daqueles que conviveram com Jesus. Mas como essas tradições orais se transformaram nos evangelhos que conhecemos hoje? Elas foram transmitidas de geração em geração até que os evangelistas as compilaram nos evangelhos. E cada evangelho tem sua própria ênfase, seu próprio ponto de vista. É como ter 4 ângulos diferentes da mesma história, cada um revelando detalhes únicos sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. Mas como saber qual evangelho foi escrito primeiro? É difícil determinar com precisão absoluta, mas a maioria dos estudiosos acredita que Marcos foi o primeiro, escrito por volta do ano 70 DC, em Roma. Interessante. Mateus e Lucas provavelmente vieram depois, entre 80 e 90 DC, incorporando elementos de Marcos e adicionando seus próprios materiais. E o evangelho de João? Ele sempre me pareceu tão diferente dos outros. João é realmente único. Ele parece seguir a estrutura de Marcos, mas com um conteúdo próprio, mais reflexivo e teológico, baseado na tradição do discípulo amado. Ah, o discípulo amado. Uma figura tão enigmática. Com certeza. João apresenta uma perspectiva única sobre Jesus, com ênfase em sua divindade e significado espiritual. E além dos evangelhos, temos as cartas de Paulo, que foram fundamentais para a formação da igreja primitiva. Paulo, o apóstolo dos gentios. Ele viajou tanto, fundou tantas comunidades, escreveu tantas cartas. É incrível como ele se dedicou a espalhar a mensagem do evangelho. Sem dúvida. Suas cartas são testemunhos poderosos da fé cristã em seus primórdios. Mas você sabia que a autoria de algumas delas, como 1 e 2 Timóteo e Tito, é questionada por alguns estudiosos? Sério, por que isso? O estilo e a linguagem dessas cartas, conhecidas como pastorais, diferem um pouco das outras cartas paulinas. Alguns estudiosos acreditam que elas podem ter sido escritas por seguidores de Paulo, imitando seu estilo, enquanto outros defendem a autoria de Paulo, apontando para possíveis variações de estilo ao longo de sua vida. É fascinante pensar nas diferentes hipóteses e como os estudiosos analisam cada detalhe para desvendar os mistérios da Bíblia. Com certeza. A pesquisa bíblica é um campo vibrante e em constante desenvolvimento.
E antes de mergulharmos mais fundo na história e interpretação da Bíblia, quero lembrar a todos que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações e compartilhem este conteúdo com seus amigos. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Ótima lembrança! A participação de vocês é fundamental para o crescimento do canal. E se tiverem sugestões de livros que gostariam de ver analisados aqui no Fé em Letras, deixem nos comentários. Voltamos já com a segunda parte do nosso mergulho na Bíblia, onde vamos explorar temas como inspiração, inerrância e interpretação. Fiquem ligados! E aí, pessoal, prontos para continuar nossa viagem pelas páginas da Bíblia? Na primeira parte, a gente explorou um pouco da história da formação da Bíblia, desde o Tanakh até os Evangelhos e as Cartas. Mas agora vamos mergulhar em um dos temas mais intrigantes e debatidos, a inspiração da Bíblia. O que significa dizer que a Bíblia é inspirada por Deus? Essa é uma pergunta que mexe com a cabeça de muita gente. Afinal, se Deus inspirou a Bíblia, significa que ele ditou cada palavra para os autores. Tipo um ditado. É tentador pensar assim, né? Imagine Deus sussurrando no ouvido dos autores. Escreve isso, agora isso. Mas a coisa não é tão simples assim. Existem diferentes maneiras de entender a inspiração bíblica, e cada uma delas tem implicações profundas na forma como a gente lê e interpreta a Bíblia. Que legal. Então me explica. Quais são essas diferentes maneiras de entender a inspiração? Uma delas é a inspiração como um sopro de Deus, como se ele estivesse soprando vida nas palavras. Outra é a inspiração como guia conceitual, onde Deus inspira os autores no nível das ideias, dos conceitos, mas permite que eles expressem essas ideias com as suas próprias palavras, com seus próprios estilos. Então Deus dá a ideia geral, a mensagem central, mas os autores têm liberdade para usar sua criatividade, seu estilo próprio. Exatamente. Isso explica por que a Bíblia é tão rica em estilos literários. Temos poesia, narrativa histórica, leis, profecias. Cada autor com a sua voz e a sua maneira de expressar a mensagem divina. Mas, e aí? Como conciliar essa liberdade criativa com a ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus? Será que ela está livre de erros? Ou seja, é inerrante? Esse é outro tema que gera muita discussão, né? Sem dúvida. A inerrância bíblica é um tema complexo e delicado. A visão tradicional defende que a Bíblia é totalmente livre de erros em todos os detalhes, inclusive em questões históricas e científicas. Mas a partir do século XX, com os avanços da ciência, da arqueologia, muitos estudiosos começaram a questionar essa visão. E como esses estudiosos que questionam a inerrância tradicional interpretam a Bíblia? Eles argumentam que a Bíblia é verdadeira e confiável na sua mensagem central, no seu propósito de nos revelar Deus, o seu plano de salvação. Mas reconhecem que em questões secundárias, como detalhes históricos ou científicos, a Bíblia pode refletir o conhecimento, a cultura da época em que foi escrita. Afinal, a Bíblia não foi escrita para ser um livro de ciência ou de história, mas sim para nos guiar no caminho da fé. Entendi. A ênfase está, na verdade, na mensagem, naquilo que realmente importa para a nossa salvação, e não na precisão literal de todos os detalhes. Mas isso abre espaço para diferentes interpretações, né? Como saber qual é a interpretação correta da Bíblia? Aí entramos num campo fascinante que é a hermenêutica, ou seja, a arte da interpretação. Existem diferentes métodos, escolas de interpretação, mas alguns princípios básicos são essenciais para uma leitura responsável da Bíblia. Quais são esses princípios? Um deles é o contexto histórico e cultural. A Bíblia foi escrita em épocas e culturas muito diferentes da nossa selva. Então a gente precisa levar isso em conta ao interpretá-la. Imagina tentar aplicar literalmente leis do Antigo Testamento, escritas por uma sociedade nômade há milênios atrás, no nosso contexto atual. Seria um desastre, né? Com certeza. Seria como tentar encaixar peças de um quebra-cabeça em lugares errados. Exatamente. É. Outro princípio crucial é o contexto literário. Cada livro da Bíblia tem um gênero literário específico. Narrativa, poesia, lei, profecia, etc. E cada gênero tem suas próprias regras de interpretação. Ou seja, não podemos interpretar um poema de amor do livro de Cantares da mesma forma que a gente interpreta um texto legal do livro de Levítico, por exemplo. Exatamente. Seria como tentar entender uma receita de bolo, como se fosse um manual de instruções para montar um móvel. Cada texto tem sua linguagem, sua estrutura, sua finalidade. E como saber qual é a finalidade de cada texto? Como entender a mensagem principal da Bíblia? Aí entra o princípio do contexto canônico, ou seja, como cada texto se encaixa na mensagem geral da Bíblia. A Bíblia não é um conjunto de textos isolados, mas uma história unificada com um fio condutor que perpassa todos os livros. E qual é esse fio condutor, essa grande história que a Bíblia nos conta? A história do amor de Deus pela humanidade. A Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, nos mostra como Deus se relaciona com a humanidade, como Ele busca nos salvar, nos guiar para um relacionamento com Ele. E dentro dessa grande história, Jesus Cristo é a figura central. Ele é a chave para desvendar o mistério da Bíblia.
a ponte que conecta o Antigo e o Novo Testamento. Exatamente. Jesus é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento e o fundamento da nossa fé. E como a gente pode aplicar esses princípios de interpretação na prática? Como ler a Bíblia de forma que ela realmente fale ao nosso coração e nos ajude a viver? Essa é a grande questão. E é sobre isso que vamos conversar na terceira parte do nosso mergulho na Bíblia. Aguardem a parte final do nosso mergulho, onde vamos explorar os propósitos da Bíblia e como ela pode transformar nossa vida. E chegamos à parte final do nosso mergulho na Bíblia. Já exploramos a história, a formação, a interpretação e os propósitos da Bíblia. Mas a grande pergunta que fica é: para que serve a Bíblia? Qual o seu propósito na nossa vida? Essa é a pergunta de ouro. E a resposta é mais profunda e transformadora do que a gente pode imaginar. A Bíblia não é um livro de regras, um manual de instruções ou um amuleto da sorte. Ela é um guia para a vida. Uma bússola que nos aponta o caminho para Deus e para uma vida plena, significativa. Uma bússola. Gostei da analogia. Mas como a Bíblia nos guia? O que ela nos ensina? A Bíblia nos revela, em primeiro lugar, quem é Deus. Através das histórias, dos poemas, das leis, das profecias, a gente pode conhecer o caráter de Deus. Sua justiça, sua misericórdia, seu amor, sua fidelidade. É como se a Bíblia abrisse uma janela para a alma de Deus, permitindo a gente vislumbrar sua essência e seus propósitos. Sendo ao ler a Bíblia, a gente pode se aproximar de Deus, conhecê-lo mais profundamente e construir um relacionamento com Ele. Exatamente. E quanto mais a gente conhece a Deus, mais confia nele. Mais se entrega à sua vontade e mais a nossa fé se fortalece. A Bíblia alimenta a nossa fé, nos dá esperança nos momentos difíceis e nos inspira a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. É como se a Bíblia fosse um mapa que nos guia pelo território da fé, nos mostrando os caminhos que levam à vida eterna. Perfeito. E nesse caminho a Bíblia nos ensina a amar. Amar a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo como a nós mesmos. Ela nos mostra que o amor é a essência do caráter de Deus. E que o amor deve ser a base de todas as nossas ações. Mas amar não é fácil. Às vezes é difícil amar as pessoas, principalmente quando elas nos decepcionam ou nos magoam, como a Bíblia nos ajuda a amar, mesmo quando é difícil. A Bíblia nos dá exemplos inspiradores de amor e perdão. Ela nos ensina que o amor verdadeiro não é só um sentimento, mas uma decisão. Uma escolha que a gente faz a cada dia. E nos mostra que o amor de Deus por nós é incondicional, mesmo quando a gente falha. E esse amor que nos dá esperança, né? Esperança de um futuro melhor, esperança de um mundo mais justo, compassivo, esperança da vida eterna. Exatamente. A Bíblia nos enche de esperança, nos assegura de que Deus está no controle de todas as coisas e de que Ele tem um plano maravilhoso para a humanidade. Então a Bíblia nos ensina a conhecer a Deus, a ter fé, a amar e a ter esperança. Que mensagem poderosa. E como a gente pode colocar esses ensinamentos em prática? Como viver a Bíblia no nosso dia a dia? A Bíblia não é um livro para ser só lido e estudado, mas para ser vivido. Ela nos desafia a transformar o mundo à nossa volta, a sermos agentes de justiça, paz, compaixão. A cada dia, a cada decisão, a cada relacionamento, a gente pode se perguntar: o que a Bíblia me ensina sobre isso? Como eu posso agir de acordo com a vontade de Deus? Que lindo! A Bíblia nos convida a sermos discípulos de Jesus, a seguir seus passos e a espalhar o seu amor por onde a gente for. E para nos ajudar nessa missão, a leitura e a meditação na Palavra de Deus são essenciais. A Bíblia é um alimento para a nossa alma, uma fonte de sabedoria e inspiração que nos guia em cada passo da nossa caminhada. Que jornada incrível! A gente explorou a história, a formação, a interpretação e os propósitos da Bíblia. Espero que esse mergulho tenha inspirado vocês a se aprofundarem ainda mais nesse livro fascinante, transformador, e que a palavra de Deus ilumine a mente e o coração de cada um de vocês. Para quem quiser continuar essa conversa, deixem suas perguntas, comentários aqui embaixo. E não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Até a próxima, queridos ouvintes. Que a paz de Deus esteja com vocês.